Fabiana estava escalada para pregar, depois a Fabiana não estava bem, daí a Fabiana melhorou, ela veio e pregou, então eu acabei não pregando sobre o matador de gigantes. Nós vamos começar a falar sobre o matador de gigantes hoje. Acredito que não vamos conseguir terminar, porque são 12 características, né? Se eu conseguir terminar, amém. Se não, a gente termina na quinta-feira, ok? Glória a Deus. Não tem um texto base, a gente vai ler vários textos que estão em 1 Samuel capítulo 17. Na verdade, o primeiro texto que a gente vai ler está em 1 Samuel capítulo 16, mas nós vamos ler vários versículos de 1 Samuel capítulo 16 e 17. 1 Samuel 16 e 17, a minha versão é a Almeida, revista atualizada, já ok? Só que antes da palavra, eu tenho algo que eu preciso fazer. Antes de pregarmos, o que tem aí em cima? Tem alguma coisa aí? Não, aqui. O que tem aí? 1 Samuel 16 e 17. Ah, tá, beleza. Jóia, tá bom. Deixa aí já. Esse é o primeiro versículo que a gente vai ler, tá? Antes da gente ir para a palavra, eu quero orar pela sua vida financeira. Amém. Nós estamos chegando ao final do ano. Domingo que vem, dia 22, nós vamos ter um musiculto cujo tema é gratidão. Nós vamos agradecer a Deus pelo ano que Deus nos deu e nós vamos nos preparar para o ano de 2025, tá? Então, no próximo domingo, dia 22, nós teremos um musiculto que será chamado de gratidão. E nós vamos começar a nos preparar para o ano de 2025. No mês de janeiro de 2025, nós vamos fazer um projeto de vida. Não sei quem é que já fez o projeto de vida, tá? Mas nós vamos fazer o projeto de vida. Nós fizemos aqui um ano, o ano passado a gente não fez, mas esse ano nós vamos fazer novamente, porque várias pessoas me deram um testemunho, dizendo, olha, eu recebi uma bênção, e essa bênção estava no meu projeto de vida. Eu tinha colocado no meu projeto de vida, e eu recebi essa bênção. Então, tendo ouvido vários testemunhos, não foi uma pessoa só, foram algumas pessoas que me passaram, que tiveram a resposta do seu projeto de vida, nós vamos fazer novamente. Então, nos 4 domingos de janeiro, nós vamos trabalhar o projeto de vida, tá? Está aqui, só para você saber, tem uma parte que você vai, e essa parte mais grossa vai ficar com você. Você vai anotar aqui vários alvos para 2025, várias áreas da sua vida, como área financeira, área física, área emocional, familiar, sentimental, profissional, ministerial, espiritual. Você vai anotar os seus alvos. Você depois vai trazer num papelzinho mais fino que tem aqui dentro desse envelope no final de janeiro, e a gente vai continuar orando durante todo o ano pelo seu projeto de vida, tá? Então, eu sei que dezembro o pessoal tem muitas atividades, tem muitos compromissos, né? Janeiro também tem gente que viaja, não tem problema se você vai viajar, vai na bênção. É bom também tirar férias, se você pode tirar férias, se você vai ter férias, tire suas férias, né? Mas no mês de janeiro a gente quer fazer o projeto de vida nos 4 domingos. Se você não puder estar aos 4 domingos, esteja naqueles que você puder e faça conosco o projeto de vida. Mas hoje eu quero orar pela sua vida financeira. Eu quero que você quer uma bênção financeira, que precisa de uma bênção financeira na sua vida, que você fique em pé, aí no seu lugar mesmo. Eu vou orar por você. Quero abençoar a sua vida financeira. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Amém. Você vai colocar diante de Deus agora aquilo que você está precisando. Qual é a necessidade que você tem na área financeira da sua vida, tá? Você vai colocar, vai contar com o Senhor. E eu vou orar para que Deus te abençoe. Feche os teus olhos. Fale com Deus a respeito da tua necessidade. Pai, em nome de Jesus, nós estamos agora, Pai, segundo a tua palavra, segundo a tua direção, Deus, orando pela vida financeira dos teus filhos. Cada um deles, Senhor, tem uma necessidade. Eu não conheço a necessidade dos teus filhos, Pai, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe quais são as necessidades dos teus filhos, Deus, na vida material, na vida profissional, Pai. E eu quero agora orar por eles, Deus.
pedindo que o Senhor derrame sobre eles uma bênção tal, da qual advém a sua maior abastança. Durante o ano de 2024, Pai, nós ouvimos muitos e muitos testemunhos do Teu poder abençoador sobre a vida dos Teus filhos, Deus. Mas nós queremos te pedir que durante o ano de 2025, isso se multiplique, Senhor, por 10, por 100, por 1000, que os Teus filhos sejam ricamente abençoados na área financeira, na área material, Pai. Derrama sobre eles o Teu poder, que mais uma vez se veja a diferença entre aquele que te serve e aquele que não te serve, Pai. Toca na área material dos Teus filhos, trazendo riqueza, prosperidade, porque Tu és o dono do ouro e da prata, Tu és o nosso Jeová Jireh, nosso Deus provedor, Pai. Eu abençoo a vida dos Teus filhos agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Amém. Deus te abençoe na tua vida material, na tua vida financeira. Você pode se assentar. Já chegaram os aparelhos de ar-condicionado. A gente já contratou o pessoal que vai instalar. Glória a Deus. Devemos pegá-los amanhã. Eu não sei quantos dias eles vão levar para instalar, mas amanhã a gente vai retirar lá. E a gente vai instalar os aparelhos de ar-condicionado para ficar um ambiente mais climatizado, né? Para você não passar nem frio nem calor. E nós vamos também fechar com vidro ali essa nossa cobertura, para que o ambiente fique mais fechado. Devagarzinho a gente vai arrumando. Aqui no tempo, na verdade, vai faltar depois trocar essa porta e essa grade, né? Cá entre nós não combina com o resto da igreja mais, né? E esse piso também a gente quer trocar. Aí o nosso tempo vai estar bem confortável, bem de acordo com o que a gente quer. E daí vamos começar, já estamos mexendo lá atrás, nós vamos continuar mexendo lá atrás também, para arrumar lá aquele prédiozinho do fundo. Hoje alguém me perguntou, o senhor pretende aumentar a igreja, pastor? Eu falei, pretendo aumentar a igreja, especialmente porque vocês viram como está crescendo rapidamente aí, né? Os prédios aí na frente. Daqui a um tempo tem um monte de gente morando aí, vem um monte de gente aqui frequentar a igreja, com certeza, amém? Nós vamos talvez precisar de mais espaço, mas Deus sabe todas as coisas, nós estamos nos planejando para isso. Todo mundo conhece a história de Davi? Você já ouviu? Quem já ouviu falar? Quem nunca ouviu falar da história de Davi e de Golias? Levanta a mão. Temos lá alguém. Ótimo, então tá bom. É bom eu saber porque eu vou contar a história. A história de Davi e Golias. Nós vamos falar sobre as características de um matador de gigantes, que é Davi. Qual é a história? O povo hebreu, o povo judeu, estava em guerra contra os filisteus. E eles estavam num campo de batalha. O exército filisteu de um lado, o exército dos hebreus do outro, o exército dos judeus do outro lado, e lá, no exército dos filisteus, tinha um guerreiro que, pelo que a Bíblia fala, o cara era descomunal, era um gigante. E ele tinha, pelo que a Bíblia fala, ele tinha 2,92 metros de altura, quase 3 metros de altura. Só o escudo que ele carregava pesava 57 quilos. Então você imagina o tamanho e a força desse camarada. E ele fez a seguinte proposta: não vamos colocar os nossos exércitos em guerra. Eu desafio um soldado hebreu, um soldado judeu que venha lutar comigo. Aquele que vencer, o seu povo ganhou a guerra. E a gente então não precisa lutar. E ele ficou durante 40 dias e 40 noites desafiando o povo de Israel para que alguém lutasse com ele. E eles não precisassem os dois exércitos lutarem. 40 dias ele desafiou e não apareceu ninguém para enfrentar o gigante Golias. Tá? Do outro lado nós temos Davi. Davi era um jovem. A idade para o alistamento no exército dos judeus era 20 anos. Então, se Davi não estava alistado no exército, apenas os seus irmãos mais velhos, significa que ele tinha menos de 20 anos. Alguns historiadores situam a idade de Davi nessa época por volta dos 16 anos de idade, ou seja, um adolescente. E que Davi teria de altura em torno de 1,60 m, 1,70 m. E
e que ele pesaria os 57 quilos do escudo do Golias, né? Ou seja, olha só, de um lado um cara com 2,92 metros, guerreiro experimentado, guerreiro experiente, né? Com a sua armadura, com a sua lança, e do outro lado o menino. Essa é a história. E como é que esse menino vence essa batalha? Existem uma série de características na vida de Davi que nós vamos estudar juntos hoje. Não sei se vamos terminar, como eu disse, são 12 características. Se der tempo eu termino ainda hoje, tá? Mas a primeira característica está em 1 Samuel, capítulo 16, versos 17, 18 e 23. Tá? Diz assim, ó: disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar dentro e traseiro. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o benelita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras de boa aparência, e o Senhor é com ele. Lá daí no versículo 23, sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Ok? Qual é a primeira característica de um matador de gigantes? É um adorador. É um adorador. Tem que ser um adorador. Eu não sei você, mas durante o tempo que nós estávamos aqui, enquanto canções ao Senhor, no período do louvor, várias vezes eu senti a presença de Deus. Amém. Eu fico arrepiado, né? E eu sinto o Espírito Santo sobre a minha vida. Por quê? Porque nós estamos no espaço de adoração ao Senhor. Nós estamos no espaço que nós vamos adorar ao Senhor. Nós entregamos a nossa vida em adoração ao Senhor. Não é momento de você pedir nada, é momento de você adorar a Deus, falar que Ele é poderoso, que Ele é amoroso, que você o ama, que Ele te enche de bênçãos. É hora de você agradecer, de você encher o seu coração de gratidão. Então a primeira característica de um matador de gigantes é ser um adorador. Eu não sei o que você ouve na sua casa, não sei que músicas você ouve, mas às vezes isso é muito constante, muito constante. Às vezes eu estou assim porque eu sou ser humano também. Eu tenho as minhas batalhas. Talvez você olhe para mim e ache que eu não tenho problema. Olha que eu tenho muitos problemas, talvez até mais que você. E às vezes dá uma desanimada, sabe? Não pode, não deve, mas às vezes você fica meio para baixo, né? Você fica meio down, né? Como a gente falava antigamente, você fica meio triste, meio melancólico. O que eu faço? Eu ponho louvores. Eu coloco louvores para tocar, toca uma música, duas, na terceira eu já estou louvando a Deus, agradecendo a Deus e pronto para a batalha. Que vem é touro, como diz o espanhol, né? Que vem é touro, mas que vem em forma de bife, né? Não precisa vir o touro chifrudo para cima da gente, não. Então a primeira característica de um adorador, de um matador de gigantes, é ser um adorador. Aí você fala assim: pastor, mas que gigante que eu vou matar? Eu não sei os gigantes na sua vida. Gigante o que é? É aquilo que te deixa com medo, coisas que te colocam com medo, coisas que você não consegue enfrentar, coisas que te desafiam, coisas que para você são muito difíceis e você não consegue superar. Isso são gigantes na sua vida. A gente tem muitos gigantes. Gigantes na área financeira, gigantes na área espiritual, gigantes na área da saúde, tá? Gigantes na área profissional. Vários e vários gigantes nós enfrentamos. Às vezes um vício, às vezes algo que você não consegue deixar, que você sabe que te faz mal, que te prejudica, mas você não consegue deixar, você não tem forças para deixar, né? Então esse é o gigante. E como é que você vai enfrentar esse gigante? Essas características de Davi vão nos ajudar a entender que nós devemos ter algumas atitudes para sermos também matadores de gigantes. Amém? Então a primeira coisa é ser um adorador. Olha, essa pregação não é minha, tá? Essa pregação eu acho que faz uns 20 anos dando.
anos atrás eu ouvi essa pregação e eu nunca mais esqueci. Um camarada chamado Gerson Freire. E ele pregou isso, ele veio aqui na igreja, a nosso convite, né? Na igreja anterior que a gente estava, ele veio da igreja a nosso convite, e ele pregou essa mensagem, eu achei ela tão legal, tão impactante, e de tempo em tempo eu repito ela, tá? A segunda característica está em 1 Samuel 17, 20. Coloca lá. 1 Samuel 17, 20. Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Partirá novamente. Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. Qual é a segunda característica do matador gigante? Ele é diligente. Diligente. Como essa é uma palavra difícil, né? Eu trouxe aqui o significado. Diligente significa zeloso, cuidadoso, aplicado, ativo, atento e pronto. A palavra diligente vem do latim diligens, que significa aquele que ama. Na Bíblia, a diligência é uma virtude que consiste em pensar no bem com carinho, alegria e prontidão. No âmbito profissional, uma pessoa diligente é aquela que se compromete com a excelência e com o que faz. Alguns sinônimos de diligente são cuidadoso, aplicado, atencioso, dedicado, zeloso, prestimoso, solícito, esforçado, trabalhador, vigilante. Só aqui é de longe. Já quem gabaritou isso aqui está bem, né? Amém? Diligente. O pai dele tinha dito para ele assim: ó, você vai amanhã lá no acampamento do exército e você mandou ele levar alimento para o exército. Então você vai levantar amanhã e vai para lá. Ele levantou de madrugada, deixou o guarda cuidando das ovelhas e levantou-se cedo e foi. Eu lembro de uma cena ali na 15ª ainda era a 15ª, a primeira igreja de Pinhais. Nós tínhamos um pastor já falecido chamado Avelino Nogueta, e um dia ele resolveu orar por gente que estava sem emprego. Daí ele falou assim: quem está desempregado, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Não sei se o Marco vai lembrar disso, se estava lá no dia, né? Aí o pessoal levantou e veio à frente, Marquinhos. E veio um jovem. Ele falou assim: ah, meu amigo, desse jeito aí você não vai arrumar emprego, não. Se esperta, fica esperto, rapaz, vem logo, acelera esse passo. É por isso que você está desempregado, com essa moleza toda. O pastor vai lembrar disso, né? Ele ia lá e arrancava o boné da cabeça dos meninos, quebrava o boné na igreja. Ele era desse estilo assim, tá? Ele ia lá e arrancava o boné. O Felipe teve uma experiência com ele ir lá e arrancar o boné do Felipe. Ele estava com o cabelo despenteado. Eu também, quando você me vê de boné, sabe que eu estou despenteado. Meu cabelo está todo virado, então por isso que eu ponho boné. E o pastor ali foi lá, arrancou o boné dele e ele estava com o cabelo todo virado. Então é isso, sabe que você chama a pessoa para a bênção e a pessoa fica lá, olhando para o vento. O que a Bíblia diz a respeito de quem olha para o vento? Não vai conseguir nada. Então tem que ser diligente, tem que ser trabalhador, tem que ser atento, tem que ser rápido, né? Tem que ser zeloso, tem que ser esforçado. Então o matador de gigante é esse cara. Esse cara que ele não é um molenga, ele não é um banana. Ele é um cara disposto, disponível. Chamou é comigo mesmo, eis aqui, estou aqui, né? Vamos, tem uma piadinha que eu acho que eu nunca contei aqui, de um matuto que encontra uma onça no mato. Já contei aqui? Não. O matuto que encontrou a onça no mato? Não, Márcio. O matuto encontra a onça no mato. Aí a onça está com fome, Tony. E ele sente que ele vai virar o almoço da onça, né? Aí ele fala assim: Senhor, se o senhor é meu amigo, que eu mate essa onça no primeiro tapa. Se o senhor é amigo da onça, que ela me mate na primeira patada. Se
Se o senhor está neutro nessa briga, senta aí que o senhor vai ver uma briga daquelas. Né? Então tem que ser assim, né? Tem que ser assim, não desista. Eu gosto muito de uma figurinha que fala não desista, que é o sapo, né? Que está sendo engolido por uma garça, parece, e ele está grudado no pescoço da garça e está lá. A garça tentando engolir ele e ele se segurando. Então tem que ser assim. Você tem que ser um cara esperto, você tem que ser um cara ativo, você tem que ser uma pessoa disposta para você ser um matador de gigantes. Senão você vai ser alguém que vai perder a briga com o gigante. Tem uma outra frase que eu gosto, que diz assim: na selva africana, não importa se você é leão, se você é caça ou se você é caçador, você vai ter que correr. Porque se você é caça, você vai ter que correr porque o caçador vem atrás de você. E se você é caçador, você vai ter que correr atrás. Então tem gente que é muito mole. Os filhos de Deus não são assim. Deus não nos fez assim. Nós temos que ser diligentes. Amém? Amém. Entenderam o diligente? Amém. Você já gabaritou as duas? Você é diligente e adorador? Amém. Amém. Não vou nem pedir para você levantar a mão, tá? Mas quem já fez as duas aí? A Joyce, né, Joyce? Amém? Isso aí, adorador e dirigente. Amém? Terceiro está lá no 17:26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse circunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Mas eu quero ficar aqui no meio. Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Já falei algumas vezes sobre isso. Ele vê a recompensa do seu esforço. Meu querido, Deus não é injusto. Deus não é injusto para que você se esforce, trabalhe, batalhe, tá? E você não seja alguém vencedor, você não seja recompensado. Você é filho de Deus. Se você for esforçado, diligente, batalhador, Deus vai te abençoar. Deus não é injusto, Deus está ao seu lado e Ele vai te abençoar. Eu tenho certeza disso. Tenho certeza disso. Tá? Então, a terceira característica do matador de gigantes, ele vê a recompensa do esforço. Eu vou me esforçar, mas eu tenho uma recompensa. O que ele fala sobre Jesus? Fala que Jesus, vendo a alegria que lhe estava proposta, ele foi obediente até a morte de cruz. Por quê? Porque ele sabia que o nome dele e o sacrifício dele iria nos alcançar e iria nos salvar. Por isso ele passou pelo que ele passou. Por isso ele passou pelas dificuldades que ele passou. Porque ele sabia que o sacrifício dele seria a redenção para a nossa vida, seria a redenção para nós, seria a nossa redenção, salvar a humanidade. Morreu por cada um de nós. Então, em troca da alegria, ele foi para a cruz e passou por aquilo que nem de nós conseguia passar, uma morte vergonhosa, a forma que ele sofreu, porque ele sabia que no final ele teria uma vitória, e essa vitória seria que o nome dele é o nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus, que se dobra todo joelho, toda língua confessa de Jesus Cristo o Senhor. Amém? Amém. Amém. Às vezes a gente é meio humilde, né? Meio humilde. Ah, não, vou fazer isso aqui, mas eu não quero nada, né? Eu só. Isso é muito bom também. Você fazer as coisas sem esperar nada em troca é muito bom também. Mas não é errado você perceber que haverá uma recompensa. Uma recompensa que vem do Senhor. Não é uma recompensa que vem de homens, mas é a recompensa que vem de Deus. Amém? Quarta característica. Essa aqui é bem jóia. Capítulo 17, versos 28 ao 30. Essa aqui é bem legal. E é um alerta para você, né? Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, Eliabe, irmão de Davi, irmão mais velho de Davi,
estava no exército, era soldado do exército. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, Davi perguntando sobre a recompensa, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo o tornou a responder com mudança. Versículo 30: desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo o tornou a responder com mudança. Qual é essa quarta característica? Se desvia de pessoas negativas. Ele estava ali fazendo uma pergunta, e pelo que ele falou lá, você percebe que ele fala assim, ó, a gente leu o versículo: quem é, pois, esse circunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo? Ele estava já se preparando para enfrentar o cara. Daí vem o irmão dele e tenta desanimá-lo. Ele responde ao irmão, não briga com o irmão, mas desvia-se do irmão e vai para frente. Tem gente negativa na sua vida que fala que não vai dar certo? Tem gente que fala para você que está tudo errado na sua vida? Tem gente que é muito crítico na sua vida? Se desvia desse tipo de gente, meu filho. Esse tipo de gente está dando boca para o inimigo, está dando boca para o diabo. Ande com pessoas que confiam no teu potencial, que acreditam no teu potencial, que te colocam para cima, que te animam a perseverar, que te animam a orar, que te animam a buscar a Deus. Se desvie de pessoas negativas. Infelizmente, tem gente que é negativo mesmo, e vê sempre o lado errado das coisas, vê sempre o lado negativo. Cuidado com essas pessoas, elas vão te desanimar, elas vão fazer você desistir, elas vão fazer você voltar atrás. Se afaste de pessoas assim, se desvie de pessoas negativas. Não quero dizer que você vai brigar com elas, não. Ele não brigou, era o irmão dele, ele não brigou com o irmão dele, ele simplesmente não parou para ouvir. Ele não parou para ouvir. Eu não quero ouvir isso, eu quero saber o que vai acontecer se o cara derrubar esse gigante aí. Eu estou aqui disposto e disponível a fazer isso. Amém? Amém. Toma cuidado com gente negativa. Muito cuidado. Infelizmente, tem gente muito negativa que fica só te colocando para baixo. Amém? Ao contrário, olha só. Outra característica do matador de gigantes está no versículo 32. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Quinta característica de matador de gigantes: ele é um encorajador. Ele é alguém que encoraja as pessoas, que fala: vai dar certo, Deus é contigo. Se Deus é contigo, não tem como você perder. Não tenha medo. Eu preguei esses dias sobre as tempestades, né? O que Jesus fala lá no barco quando ele chega? Não tenha medo. Não tenha medo. Então ele é um encorajador. O matador de gigantes, ele é um encorajador. Ele encoraja as pessoas a prosseguirem, a não desistir, a ir em frente, a perseverarem. Não desista, meu filho. Então se você quer ser um matador de gigantes, eu não sei qual é o gigante que está na sua vida. Quem tem consciência de que tem um gigante na sua vida, levante a mão. Tem, né? A gente tem gigantes aí, né? Que nos assustam, que nos amedrontam, parece que a gente não vai conseguir superar, e não tem como superar, né? Então, encorajador. Esse é mais uma característica do matador de gigantes. Nós vamos ler a sexta e eu vou parar aqui. O resto fica para quinta-feira, tá? Você fica desafiado a voltar na quinta-feira, igual. Olha? Mas nós vamos ler lá, ó, 17:36. Diz assim, ó. Davi conversando com Saul. Saul também preocupado, né? Porque ele está olhando nos olhos humanos. Ele vê aquele molequinho todo animadinho, querendo ir lá enfrentar o gigante. Ele deve estar pensando assim: meu Deus, né? Ele tem que arrumar uma cola para ele, porque ele vai voltar dentro do caixão, né? E Saul está um pouco preocupado com ele. Daí Davi começa a apresentar
os argumentos dele. No 36 ele diz assim, ó: o teu servo matou. Vamos começar um pouco antes, 34. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso, tomou o cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, o feri e o matei. Teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos de Deus vivo. Qual é essa sexta característica que eu quero falar para você aqui? Ele não começa como matador de gigantes. Deus foi dando a ele experiências. Ele matou o urso, ele matou o leão, feriu o urso, feriu o leão, livrou o cordeiro das mãos do urso e do leão. Então ele não começa como matador de gigantes. É uma característica. Vamos voltar um pouquinho aqui no 17:15. 17:15 diz assim, Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Então a gente leu que ele começou a ir no palácio para tocar, quando Saul estava meio endemoniado, meio perturbado. Ele ia lá no palácio tocar para que Saul ficasse aliviado. Então ele ia, Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai. O matador de gigantes, ele não começa como matador de gigantes, e ele não despreza os pequenos começos. Não despreze os pequenos começos. Eu conheço gente que quer, aí eu me incluo, porque eu também pensava assim, que quer começar fazendo coisas grandes. Não, meu Deus. Você começa fazendo coisas pequenas. Se fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Então, o matador de gigantes, ele não começa como matador de gigantes, mas ele é fiel nas pequenas tarefas que são confiadas a ele. Ele ficava, diz a Bíblia que Davi ficava lá atrás, na malhada, cuidando das ovelhas do seu pai. Ele fazia esse trabalho com diligência, como a gente leu, Ele era alguém que valorizava o seu trabalho, mesmo que fosse um trabalho pequeno, cuidando das ovelhas. Veja como o irmão dele falou para ele: vai lá cuidar daquelas poucas ovelhas lá. Ou seja, menosprezou o trabalho dele, mas ele não. Então a gente começa pequenininho, nas pequenas tarefas que Deus nos dá. A gente não começa grande. Você não começa como matador de gigantes, mas Deus vai te dando experiências. Aí você vai tendo experiências. Amém? Muitas vezes a gente quer, porque o pastor não me põe para pregar. O pastor vai pôr você para pregar onde você estiver pronto. Porque o pastor não me põe na banda. O pastor vai pôr você na banda porque Deus está lá que você está pronto. Vá fazer as coisinhas pequenas que Deus está pedindo para você fazer. Faça as pequenas tarefas que Deus está te dando. Qual é a tarefa que Deus te deu? Vai lá e faça. Você viu chá de fora. É a tarefa mais simples disso. Servir o chazinho de fora, Gilmar? Mas faça isso com carinho, faça isso com dedicação, faça isso com amor. Porque você está fazendo com o Senhor. O que a gente faz com o Senhor. Mesmo lá no seu trabalho. A Bíblia diz que aquilo que você faz no seu trabalho, você deve fazer como para o Senhor, não para o seu patrão. E daí Deus vai te abençoar. Então não despreze os pequenos começos. Eu vou contar a experiência para vocês. Falei de mim, Agora eu vou contar a experiência para vocês. Quando eu me converti, eu tinha recém saído da faculdade de Direito. Eu não terminei a faculdade. A Fabiana terminou, foi mais diligente do que eu, terminou a faculdade. Eu não terminei. Eu fui até o terceiro ou quarto ano e parei. Mas lá na faculdade de Direito eu descobri que eu tinha boa oratória, que eu falava bem. Os meus colegas, quando tinha trabalho em equipe, tinha que apresentar, eles falavam: não, Aparecido apresenta, Aparecido vai apresentar. Eu apresentava e me saía bem. Então, quando eu me converti, eu falei assim: você, Ezequiel, veja só, eu vou ser um pregador de multidões. Eu vou ser um cara que vou reunir muita gente na praça. E eu vou pregar. Olha como é que Deus tem que ter misericórdia da gente, né? Ainda bem que tem. Eu pensava assim: eu vou para os Estados Unidos, vou lá encher aqueles ginásios, e eu vou pregar lá, né?
Coitado, parecido, né? Estava tão vivo, tão cheio de si, tão orgulhoso, né? O que Deus fez comigo? Me botou numa salinha, fechado, com adolescentes, uns adolescentes duros, só desobedeciam, só aprontavam, não perseveravam, davam muito trabalho. E eu ficava lá naquela salinha, trancado com aqueles adolescentes, ninguém dava valor para o trabalho que eles faziam, ninguém via o trabalho que eles faziam. E ali eu fiquei mais de 10 anos, antes de subir o púlpito e pregar pela primeira vez. Deus teve que tratar, né, na minha vida o orgulho. Deus teve que tirar o orgulho da minha vida. E eu fui para uma salinha fechada, uma classe de discipulado. Começamos com 7 adolescentes. Desses 7 adolescentes, a minha aluna, não eram deles. Esses 7 adolescentes que nós a Lu e o irmão dela, desses 7. O Michael chegou depois, a Lilian chegou depois, né? Mas na primeira turminha de 7, a Lu estava, a Fabiana estava. Aí chegou muita gente, chegou a ter 150 jovens na época, né? Nosso trabalho de discipulado com os jovens. Mas eu fui passar linha. Eu fui dar aula de escola bíblica, ficava fechado na sala, ninguém via, ninguém elogiava, ninguém falava nada. Né? Mas Deus estava tratando a minha vida. Então você tem que entender isso. Às vezes Deus te coloca em evidência por quê? Porque Deus tem coisas para tratar na sua vida. E se Ele te colocar em evidência, isso pode ser negativo para você. Pode ser que você caia, pode ser que você se perca. Porque mais perigoso, o que tem de mais perigoso é a prosperidade, o sucesso para quem não tem o coração tratado. Só olhar essa meninada aí, né? Esses meninos de futebol, eu acho um absurdo. Eu li essa semana que um camarada que joga futebol americano vai ganhar 6 milhões de dólares por ano. 6 milhões de dólares dá uns 30 milhões de reais por ano. Faz a conta de 20 por 12 dá 2 milhões e meio. Sabe? É muita grana. O cara que entra no campo, pega uma bola, joga para lá e para cá. Sabe? Então, e daí ele se perde. Alguém aí conhece um cara chamado Alice Cooper? Alguém já ouviu falar do Alice Cooper? Não? Só a Fá? Já ouviu falar do Alice Cooper? O Alice Cooper era um cantor, um músico, e ele era endiabrado, capetado, né? Se vestia de mulher, ele era terrível. Fazia músicas satânicas. Ele é lá dos anos 70, mais ou menos. Esses dias eu sou surpreendido por um vídeo do Alice Cooper, com seus 60 e tantos anos, todo enrugado, todo cheio de rugas, e ele dizendo assim: a única coisa que pode preencher esse vazio que você tem na sua vida é Deus. Olha só, que bom, né? Bom que ele chegou a essa conclusão e hoje em vida se converter e se entregar ao Senhor. Mas quando ele era jovem, ele era terrível também. Devia ser extremamente orgulhoso. Então acho que Deus às vezes nos deixa começar por pequenas tarefas muito simples, para que você saiba que você é servo. Eu sempre digo para os nossos líderes, aqui nessa igreja nós não precisamos de líderes do público, nós precisamos de líderes que façam coisas que ninguém vê. Nós temos vários líderes de GD, esses líderes de GD cuidam de pessoas. O trabalho deles também não aparece, você não sabe, mas eles estão fazendo um trabalho cuidando de pessoas. O trabalho deles é um trabalho, perdi a palavra agora, como é que fala quando ninguém vê? Anônimo. Isso, o trabalho deles é um trabalho anônimo, ninguém sabe, mas eles estão por aí nas classes, outras semana, conversando com o pessoal, ajudando o pessoal a se aproximar de Deus. Amém? Paramos por aqui, tem mais 6.
Eu continuo na quinta-feira, tá? Combinado? Combinado? Combinado. Das 6 de hoje, o que você é? Você é adorador? Amém. Amém? Tem certeza? Luta. Deixa eu abrir aqui de novo. A gente falar de todas elas. Perdi. Quem lembra da segunda? Dirigente, isso mesmo. E a terceira? Recompensa. Ah? Recompensa do seu esforço. Olha a recompensa. E a quarta? Desvia de pessoas negativas. Desvia-se das pessoas negativas. E a próxima? Encorajador. Encorajador. Hein? Foram essas hoje? Despreza. Tem mais uma? Não despreze pequenos começos. Qual que é a última? Não despreza. Não despreze os pequenos começos. Amém. Isso aí. Amém? Amém. Deus falou com você? Amém. Amém. Eu quero que você feche os seus olhos.